Olá, irmãos, olá, irmãs, muito boa noite a todos e a todas que nesse momento nos conectamos aqui para mais um Evangelho do Lar na nossa segunda-feira. É com muita satisfação e com muita graça que nesse momento recebemos-te, né, e somos recebidos no seu lar e temos aqui essa conexão áurica para que nós possamos nos conectar e nos elevar junto ao nosso Mestre Jesus no exercício nosso de evolução espiritual, através do aprendizado das mensagens e dos ensinamentos que o nosso Mestre nos passa a cada minuto, a cada segundo, dado o nosso contato, dada a nossa vivência das coisas espirituais. Muito grato por contarmos com a vossa audiência e com o vosso auxílio. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos aquietar a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao alto, aquietando os nossos pensamentos, aquietando o nosso coração, esvaziando-nos as interferências inferiores da matéria, as interferências inferiores de todas as vibrações baixas que inadvertidamente damos abertura. Que nesse momento possamos iniciar o nosso Evangelho do Lar com auxílio, amparo e direção dos guias através da criação e fortalecimento da aura energética do nosso lar, do vosso lar, e que neste momento o nosso ambiente doméstico possa estar totalmente protegido e amparado, para que não possamos perdermos no rumo dos nossos aprendizados. Que todos os nossos irmãos em Cristo que residem nesse mesmo ambiente possam estar sendo conectados e elevados para que a luz da espiritualidade superior possa alcançá-los e que as consciências possam ser tocadas e abertas para a absorção e aprendizado das mensagens que agora se fazem apresentar a nós. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 25. O capítulo 25 é Buscai e achareis. E a mensagem que nós vamos ler agora: não vos inquieteis pela posse do ouro. Item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for dela digna, vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. São Mateus capítulo 10, versículo 9 ao 15. Então vamos aqui à interpretação espiritual. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então os viajantes eram raros.
Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. Se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar, quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quiserem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, imporem-se a eles, usar violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai a paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 4, números 10 e 11. Então, a mensagem é muito clara, o ensinamento que Jesus trouxe com relação a possibilidade de sermos, quando falamos sermos, é a humanidade, né? A humanidade que busca o alcance, que busca a penetração interior, individual do Evangelho. O Evangelho é a grande bússola do homem consciente. O Evangelho é o grande farol do homem desorientado. O Evangelho é o grande remédio, é o verdadeiro remédio para a alma enferma. O Evangelho é o grande bálsamo para a alma ferida. O Evangelho é o grande consolo para o espírito perturbado. Entretanto, da mesma forma que o Evangelho trabalha, que o Evangelho nos é o guia máximo dos ensinamentos que nós humanos precisamos apreender, absorver, nos conscientizarmos, analisarmos, estudarmos e pormos em prática, da mesma forma que o Evangelho atua para aqueles que têm a vontade de se melhorar, a vontade de aprender e de entender Jesus, Jesus precisa ser entendido. Então, da mesma forma que opera o Evangelho, opera na mente daqueles que não buscam o Evangelho a preguiça, a cobiça, a má vontade, a impaciência, a intolerância, o despreparo. Porém, o Evangelho nos ensina a todo momento a busca individual, a busca interior, o aprendizado individual, para posteriormente, quando estivermos pelo menos saciados do caminho, da necessidade de um caminho diferente, podermos auxiliar outros que se encontram em situação mais delicada. Porém, tal como nos ensinou o Evangelho, tal como nos orientou Jesus, dado seja a sua vontade. Então não adianta que nós, qualquer pessoa que busque levar a palavra, levar o ensinamento, compartilhar
o que é também um pedido do nosso Mestre, mas para aqueles que estejam de coração aberto, para aqueles que estejam de mente preparada, ou que se façam receptivos. E como que nós percebemos? Cristo, na sua imensa sabedoria, ele já nos ensinou: olha, procure os lares daqueles que são dignos de te receber e de te ouvir. Ou seja, pela sua caridade você poderá reconhecê-lo, pela sua postura, pela forma de receber um estranho. Porque o que é a caridade? Senão a possibilidade de servirmos, seja lá de que forma for. Então o ensinamento cristão, nesse quesito, o farol que o Evangelho nos traz nesse momento, é pura e simplesmente direcionado a entendermos que não existirão em todos os locais pessoas ávidas e preparadas para receber os ensinamentos. É preciso que haja boa vontade, é preciso que o coração esteja aberto. Da mesma forma, nós podemos trazer essa verdade hoje, não para o exemplo literal, né, a situação literal de você sair e ir na casa das pessoas ofertar, mas em si, sim, a palavra de Deus está aí, os ensinamentos universais, eles estão aí para todo mundo, para quem quiser. As verdades cristãs, dados com muita gratidão aos apóstolos, e aos mensageiros do Cristo da primeira era, da era da cristandade pura, da doutrina santa, como era conhecida. Já naquele momento o Cristo já trazia essa informação, mas a mensagem está aí. Então naquele momento era mais complicado. Hoje ela está aí, está fácil. Mas o que é que falta? A mesma coisa que faltava anteriormente, que faltava aos povos antigos, e que é muito respeitado pelo Evangelho, que é o livre-arbítrio, é a vontade. Não havemos de forçar, não há de ser forçado, não há de ser convertido, não há de ser imposto nenhum termo do Evangelho para aqueles que não o buscam, para aqueles que não o querem. Devemos respeitar isso. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha consciente das pessoas é o que nos diferenciam nesse grande universo. É a liberdade consciente. É a autonomia consciente, não a autonomia instintiva. Então, da mesma forma que nós velamos toda e qualquer entrada de uma religião com a qual a gente não concorda, também é facultado às pessoas não aceitarem a mensagem cristã nesse momento. Já conseguimos perceber de fato pelas suas próprias atitudes. Então não existe qualquer desequilíbrio nisso. Ao tempo de cada um, seremos todos abraçados, seremos todos conduzidos novamente no trilho da evolução. Por que novamente? Porque nós já chegamos até aqui graças às nossas evoluções. A gente não evolui, mas a gente estagna. Então, no momento que a gente pode entender que nós estamos passando nesse momento por um período de turbulência espiritual total no nosso planeta, é porque nós, durante muito tempo, negligenciamos os ensinamentos cristãos. Então a hora de retomar é agora. Então por isso que nós tenhamos essa consciência de que o mesmo ensinamento que vale, que nos foi passado pelo nosso irmão maior, pelo nosso Mestre Jesus, nas eras antigas para os apóstolos, os mesmos ensinamentos valem hoje. Respeitemos o livre-arbítrio, respeitemos os quereres
e sejamos pessoas de fato prontas para auxiliarmos, mas não necessariamente para convertermos, mas sim para nos colocarmos como um braço, como um ombro, como um coração para aqueles que buscarem o auxílio, para aqueles que buscarem a palavra ou que estiverem de braços abertos para nós. Esse foi o nosso ensinamento do Evangelho de hoje, que possamos refletir duramente nesse processo. E a mensagem final que fica é uma mensagem muito simples, uma mensagem muito clara. Esteja preparado. Estejamos preparados para sermos instrumentos de Deus. Para nós estarmos preparados, nós devemos nos despir, tal como nos trouxe Jesus na mensagem, de todas as intercorrências materiais e nos coloquemos prontos para sermos agentes da transformação que não é que se aproxima, mas que já está acontecendo. Um grande abraço a cada um de vocês. Antes de encerrarmos, antes de encerrarmos o nosso Evangelho, a gente precisa fazer a nossa prece. Precisa não, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, porque assim como nós solicitamos o auxílio, assim como nós solicitamos o amparo e o amparo veio, é hora de sermos gratos, é hora de sermos caridosos também, emanando energias positivas para os nossos guias e para aqueles irmãos nossos que se encontram conectados conosco de forma até inconsciente, dentro desse nosso estudo, que são os nossos parentes carnais ou aquelas pessoas que vivem conosco dentro desse mesmo lar, que estamos exercitando nesse momento o Evangelho do lar. Ok? Mestre Jesus, nosso grande guia, muito grato nesse momento por termos tido a oportunidade e o privilégio de adentrarmos os vossos ensinamentos tão necessários, tão urgentes para o nosso processo de evolução. Somente através desses ensinamentos, somente através dos esclarecimentos, é que teremos a couraça, é que teremos a estrutura mental e espiritual apropriadas e dignas para suportarmos todas as dificuldades que nos advirão e todas as turbulências fruto do processo de transição planetária. Que possamos, Senhor, fazer jus a estarmos juntos, a fazermos parte desse grande exército, e desde já nos colocamos à disposição, e dado seja o nosso merecimento e a nossa condição de sermos instrumentos da vossa misericórdia e dos desígnios da providência suprema nas ações de melhoramento e transformação do nosso planeta Terra. Que assim seja. Um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Fiquem em paz, estejam uma bela semana e que possamos seguir juntos, seja a vontade de Deus. Grande beijo e até a próxima.